Oratório virtual, orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dedicate super tecta, pregai o Evangelho sobre os telhados. Boa noite a todos, boa noite Persson, boa noite Pedro, Josué, Vitória. Pedro, estou chamando para você entrar, mas você não entrou ainda, acho que está travando. Vê se está dando algum problema. Aí você me dá a resposta, eu vou chamar o Josué. Muitas vezes esse horário da noite dá problemas. Boa noite, Josué. Salve Boa noite, Maria. Felipe. Salve. Beleza? Pronto. Deixa eu Vou colocar o tentar. fone. Aí você me diz se depois do fone tá dando para me ouvir. Tá vendo bem? Estou vendo bem e ouvindo também. Você está me ouvindo? Tô vendo perfeitamente. Pronto. O pessoal pode estar estranhando, né? Com a brincadeira que eu fiz outro dia. O pessoal pode estar pensando, esse João Filho tá diferente hoje, né? Eu estou aqui, estou substituindo o professor João, que ele precisa repousar hoje, né? Tá meio gripado. E também nós estávamos já há um tempo planejando fazer esta mesa aqui. Estou chamando o Pedro Maia para entrar. Essa mesa de hoje é a nossa tradicional mesa cultural ou conversa de domingo, como chamamos. O Pedro está entrando. A minha tela está preta ainda. Para mim tá escuro Aí, também. boa noite, Pedro. Pedro está nos ouvindo? Está carregando ainda. Pode ser a conexão dele que está travando. Então, as mesas de domingo aqui no oratório, né? Chama mesas de domingo, ou conversas de domingo, ou mesa cultural. Geralmente é no estilo entrevista, que substitui o terço, que todos os outros dias são terço, e aos sábados também as vésperas. Mas a mesa de hoje é iniciada com a oração do Ângelus, que já vamos fazer, quando Pedro, se estiver ouvindo a gente, vendo, você fala que está travado para a gente ainda aqui, sua tela. Então, hoje nós faremos, após a oração do Ângelus, um bate-papo sobre o artigo que o Padre Gilson nos mandou, um artigo que fala sobre a juventude, cujo título é Juventude, Ativo Transformador, e falam umas coisas muito interessantes e muito positivas acerca do que está acontecendo com os jovens neste momento, na nossa atualidade, o qual nós somos testemunhas vivas, não é, Josué? Com certeza. As coisas boas que estão acontecendo. Então, vamos fazer a oração do Ângelus. Eu não sei se o Pedro está conseguindo acompanhar a gente. Se conseguir digitar no chat, Pedro, aí você fala se está ouvindo a gente, se está acompanhando, que está travado aqui. Então, façamos a oração do Ângelus, tradicional aqui do oratório. Acho que ele conseguiu agora. Agora acho que ele conseguiu. Pedro, nos ouve? Pedro? E travou de novo. Mas faremos a oração do Ângelus aqui, Pedro. Você acompanha. Pronto. Estamos ouvindo, mas está travando ainda. Aí, melhorou. Agora, Agora sim. Boa noite. Salve Maria. Pronto. O Ave Ângelo. Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, Josué. não ouço bem. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Responde. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Josué. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eis aqui a serva do Senhor. Responde. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Infundi ao Senhor a vossa graça em nossas almas, para que, tendo conhecido através da mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então, é uma alegria muito grande, Josué, ter você aqui no oratório. Acho que é a primeira vez que você participa, né? É a primeira vez. Primeira vez de muitas, que eu ainda vou abusar você mais algumas vezes, chamar aqui. Essa reunião pode se repetir mais vezes. Vamos chamar o William, a próxima vez ele não pôde participar hoje, mas faremos esse tema mais vezes e vou convidar também outros dos irmãos. E o Pedro está tentando entrar de novo. Ele está tentando entrar de novo, acho que agora vai. Mas hoje é conosco mesmo. Então, para o pessoal do oratório. Pronto, Pedro, vamos começar agora. Eu vou fazer o seguinte. Tá ouvindo bem, Pedro? Consegue ouvir? Muito ruim, Pedro, eu acho que eu não vou conseguir participar porque tá muito ruim a internet. Agora melhorou um pouco. Eu vou ler o texto e aí depois eu vou passar para Josué e vou passar para você falar. Na hora eu passo para você falar, se tiver condições você fala. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos os que estão entrando agora no oratório. A mesa de hoje é conosco, com jovens, né? Estamos dando um descanso ao professor João, que sempre apresenta aqui, professor Joaquim também. E vamos fazer uma pequena entrevista aqui, que na verdade é o nosso testemunho de conversão de jovens. Como isso aconteceu, a nossa mudança de vida, mudança de pensamento, ideias, até mesmo livros, obras literárias, filmes, etc. Tudo isso inspirado a partir de um artigo de jornal, uma matéria que o Padre Gilson nos mandou do jornalista Carlos Alberto de Franco. Eu não o conhecia, estou conhecendo agora. Né? Já li hoje pela segunda vez o texto, a matéria. E agora eu vou ler para vocês entenderem do que se trata o tema. E é um artigo belíssimo, uma coisa muito bonita, muito singela que o Carlos Alberto de Franco escreveu, pois ele tem uma visão otimista, né, dos jovens, e é um contraponto ao pessimismo da mídia hoje em dia, principalmente no mau gosto com que, a verdade é essa, é o termo para se usar mesmo, é o mau gosto com que a mídia tradicional trata os jovens, a juventude, as questões, a jovialidade mesmo, a juventude, associando a juventude a todo tipo de porcaria que a gente já vê por aí, né? Principalmente ao pecado, como estamos aqui no oratório virtual falando de igreja, de fé católica. Ele está fazendo um contraponto mostrando as coisas grandiosas que estão surgindo agora a partir dos jovens. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui o artigo. Juventude, ativo transformador, é o nome.
E aí ele diz: frequentemente, a informação veiculada na mídia provoca um dissabor. Corrupção, violência, crise, trânsito caótico, também, na mídia direto, e péssima qualidade da educação e da saúde, pautas recorrentes nos cadernos de cidade. Compõe um mosaico com pouca luz e muitas sombras. A sociedade desenhada no noticiário parece refém do vírus da morbidez. Crimes, aberrações e desvios de conduta desfilam na passarela da imprensa. A notícia positiva, tão verdadeira quanto a informação negativa, é uma surpresa, quase um fato inusitado, como se as coisas boas fossem minoria, né? Jornais excessivamente dominados pelo noticiário enfadonho do país oficial, e pautados pela síndrome do negativismo, não têm olhos de ver. Fatos que mereceriam manchetes sucumbem à força do declaratório. Reportagens brilhantes, iluminadoras de iniciativas que constroem o Brasil real morrem na burocracia de um jornalismo que se distancia da vida e, consequentemente, dos seus leitores. E é realmente o que temos visto. A decadência cada vez maior e essas mídias tradicionais caindo o seu número de telespectadores, perdendo dinheiro, inclusive, tendo prejuízo. E aí continua o Carlos. Quando nada acontece, dizia Guimarães Rosa, há um milagre que não estamos vendo. O jornalista de talento sabe descobrir a grande matéria que se esconde no aparente lusco-fusco do dia a dia. A mídia, argumentam os aguerridos defensores do jornalismo realidade, retrata a vida como ela é. Teria, contudo, o cotidiano do brasileiro médio nada além de tamanhas e tão frequentes manifestações de violência e de tristeza? Penso que não, ele diz, né? Ele argumenta. A informação sobre a juventude, por exemplo, dá prioridade a um recorte da realidade, mas frequentemente sonega o outro lado, o luminoso e construtivo. O aumento dos casos de AIDS, da violência e a escalada das drogas castigam a juventude. A crise econômica, dramática e visível a olho nu, exacerba o clima de desesperança. Para muitos jovens, os anos da adolescência serão os mais perigosos da vida. É verdade, o autor não nega. Desemprego, gravidez precoce, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e drogas compõem a trágica equação que ameaça destruir o sonho juvenil e escancarar as portas para uma explosão de violência. Mas olhemos, caro leitor, o outro lado da realidade. Verdadeiro e factual, embora menos noticiado por uma mídia obcecada pela síndrome da informação sombria. E nós sabemos que a informação que vende mais na mídia tradicional, a informação que dá dinheiro, que dá visualização, é a informação depreciativa. Quanto mais escancarado, mais depreciativo, obsceno, muitas das vezes, melhor. Reverbera mais, as pessoas alimentam mais coisas ruins, e por isso que eles preferem propositalmente a notícia que escandaliza, que faz mal ao povo, porque é a notícia que traz mais retorno financeiro, traz mais audiência. Mas vamos ver com o texto aqui que não é bem assim e as coisas estão mudando, né? Não é bem assim em todos os casos. Aí o Carlos Alberto continua. A delinquência, na verdade, está longe de representar a maioria esmagadora da população estudantil. Denunciar o avanço da violência e a falência do Estado é um dever ético. Ele não nega, né? Mas não é menos ético iluminar a cena de ações construtivas, de gestos de solidariedade, de magníficas ações de voluntariado, marca registrada de uma juventude generosa e trabalhadora que,
sem alarde ou pirotecnia do marketing, colabora e muito na construção da cidadania. A juventude, ao contrário do que fica pairando em algumas reportagens, não está tão à deriva assim. Há em andamento profundas e positivas mudanças comportamentais. O relacionamento descartável, um ponto interessante que ele entra. O relacionamento descartável vai sendo substituído pelo sentido do compromisso. A juventude atual não a desenhada por certa indústria cultural que vive isolada numa bolha ideológica e de costas para a realidade, manifesta uma procura de firmeza moral, de valores familiares, éticos e até mesmo religiosos, que é o nosso contexto aqui no oratório. Deus, família, fidelidade, trabalho, realidades tidas como anacrônicas nas últimas décadas, são valores em alta. Não é uma opinião, é um fato. E aqui foi nesse ponto da matéria que eu havia conversado com vocês até sobre as questões polêmicas e controversas da década de 90, né? O famoso sexo, drogas e rock and roll. E aqui o autor, o Carlos Alberto, está dizendo que essas questões positivas que eram tidas como anacrônicas nas últimas décadas, ou seja, dessa geração que foi realmente destruída pela Revolução Cultural, com ideologias de toda sorte que nós já conhecemos, marxismo, feminismo, ideologias de gênero de toda sorte, e ideologias políticas principalmente. Ele mostra aqui que o que está acontecendo com os jovens, conosco, é como se fosse um cansaço. Cansamos dessa palhaçada toda, dessas coisas ruins. Chegou um ponto que o jovem está voltando realmente para as coisas justas, para as coisas retas. E aí o autor continua, para terminarmos. A família, não obstante sua crise evidente, é uma forte aspiração dos jovens. Ao contrário do que se pensa em certos ambientes politicamente corretos, os adolescentes atribuem importância decisiva ao ambiente familiar. Mesmo os jovens que convivem com a violência doméstica consideram importante a base familiar. A relação no lar é fundamental, ainda que haja conflito. Parece paradoxal, mas é assim. Eles, os jovens, acham melhor ter uma família danificada do que não ter ninguém. Os jovens estão aceitando esse ponto. Em casa, deixaram de rotular os pais de caretas para buscar neles a figura do companheiro. Os jovens, em numerosas pesquisas, apontam a família como a instituição de maior ascendência em suas decisões. Os jovens têm as suas decisões influenciadas pela família. No campo da afetividade, ele volta aqui nesse campo, antes marcado pelo relacionamento descartável e pela falta de vínculos, vai se impondo a cultura da fidelidade. E isso nós vemos que não só entre os católicos, também entre os protestantes e até mesmo pessoas sem religião ainda, né, com fé em Deus, vão chegar mais para a religião. O jovem está buscando voltar à questão da fidelidade. O tema da sexualidade, esse é um ponto muito bom, muito interessante que o autor trata. Ele equilibra os dois pontos errados, os dois extremos errados. Olha o que ele diz. O tema da sexualidade, puritanamente evitado pela geração que se formou na caricata moral dos tabus e das proibições, acabou explodindo, sem limites, na síndrome do relacionamento promíscuo e transitório. Agora o rio está voltando ao seu leito, como eu disse. O frequente uso de alianças na mão direita, manifestação visível de compromisso afetivo, não é só modismo, revela algo mais profundo. Os jovens estão apostando em relações duradouras. Assiste-se na universidade e no ambiente de trabalho ao ocaso das ideologias e ao surgimento de um forte profissionalismo.
Ao contrário das utopias do passado, os jovens acreditam na excelência e no mérito como forma de fazer a verdadeira revolução. Os jovens despertando também para o sentido de trabalho duro, trabalho firme, sentido de dever, de honrar os compromissos e o dever. E aí o autor finaliza dizendo que o mundo está mudando, quem não perceber na mídia e fora dela essa virada comportamental perderá conexão com o importante segmento do mercado de consumo editorial. A juventude é, de fato, um ativo transformador. E aí vocês podem ver que ele puxa até a sardinha pro ramo dele. Quem não perceber essa virada, quem não tiver a inteligência de perceber no que os jovens estão se espelhando, o que eles estão se interessando, perderá dinheiro, perderá espaço no mercado editorial. O que os jovens estão lendo, né? Ultimamente. Então, eu vou abrir para vocês, aqui, para vocês comentarem, mas o que me chamou muita atenção nesse artigo é que esse artigo não é, assim, religioso. Não é um artigo religioso. É um artigo crítico sobre o ponto de vista geral da juventude. Eu não conheço esse autor, não sei se ele é católico nem nada, mas o Padre Justo nos mandou porque realmente é um bom artigo. E ele está tocando num ponto que é realmente verdade. O jovem está, de uma maneira geral, voltando o seu olhar para coisas mais elevadas. Os jovens que se perderam nessa bagunça que é o mundo moderno, nessa bagunça dos últimos anos, muitos jovens realmente afundaram em coisas erradas e outros também vieram acordar depois de velhos, né? Temos também muito dessa história. Mas a verdade é que o jovem está cansando desse marasmo, dessa coisa que se tornou cansativa mesmo, que se tornou cansativa, principalmente no que diz respeito à promiscuidade. Então, eu vou falar também um pouco da minha história de conversão, mas eu queria abrir primeiro para... Então, já que você vai abrir. Como você disse, eu também não conhecia esse autor, e eu acredito que esse artigo ele é um grande... ele abre o campo, né? O campo de visão. Ele coloca, assim, na mídia, aquilo que realmente não está sendo enxergado. E desde a primeira vez que eu li esse artigo, uma frase foi única na minha mente, que foi ler esse artigo uma vez, duas vezes, eu lembrar dessa frase automaticamente e fazer o link direto, né? Que é aquela frase do Chesterton, em que ele diz: tão forte é a tradição que as gerações futuras sonharão com aquilo que elas nunca viram. Vou repetir. Tão forte é a tradição que as gerações futuras sonharão com aquilo que elas nunca viram. Então, ele faz esse apanhado, né? Anos 80, 90, sexo, drogas e rock and roll. E aí a gente fala desse tempo de libertinagem exagerada, essa explosão que acontece. E também eu lembro do Bauman, né? A gente estava falando, o autor traz as questões das relações amorosas. Então, o que o Bauman traz como amores líquidos, né? Da nossa contemporaneidade. E é impossível, quando o autor fala, não lembrar dos casos concretos, né? Da realidade. As pessoas estão cansadas, os jovens estão cansados disso. Você vê, principalmente nas redes sociais, gente que a gente pode considerar não religiosa, gente religiosa, buscando justamente isso, né? Vendo que essa história de pular de galho em galho, de relacionamento em relacionamento, no final só vai servir para destruir a tua alma e o teu corpo. A verdade é essa. Então, é muito importante e bonito de ver, né, que as pessoas estão, principalmente os jovens, estão caindo na real para algumas situações que nas gerações passadas essa foi assim o start, mas que a galera tá vendo que não é bem assim. E aí, por isso que eu digo que o autor ele abre o campo, né, de visão,
O que, para a gente que é religioso, tem que nos preocupar são os meios com os quais as pessoas, ou como nós estamos lidando com esse tipo de discussão. A discussão da moral, a discussão da sexualidade, a discussão da libertinagem, a discussão do trabalho. E para a gente que é religioso, para a gente que é católico principalmente, precisamos ter uma visão católica dessas coisas. A gente precisa do apoio, do auxílio da igreja, dos grandes santos, para a gente trilhar os caminhos certos. Porque, e aí que eu volto, né? O autor, ele é bem claro, ele abre esse campo para dizer, assim, tem gente que vai buscar religiosamente essas respostas e tem gente que vai buscar por si só essas respostas. E buscar por si só, sem apoio, significa, na maioria das vezes, cair nesse mar de ideologias e opiniões, e movimentos, principalmente. Então, faz parte do nosso papel, também com o nosso testemunho, com a nossa vida, tentar orientar essas pessoas, tentar fazer com que elas alcancem, né, a graça mesmo, que elas vejam a graça que Deus dá a cada um de nós, o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, e que o que a gente vê, na maioria das vezes, são os jovens mais esotéricos, supersticiosos, exóticos nas suas opiniões e movimentos, e a gente precisa dizer, olha, não é bem assim, existem 2000 anos de tradição aí, existem grandes santos que nos dão as orientações, existe um Deus que desceu ao mundo, que enviou seu Filho para morrer por nós. E tudo isso que você vê como esoterismo, ou como esse papo de energias e ideologias e tal, tudo isso é feito para te atrasar. Tudo isso é feito para acabar com tua alma, de verdade. Tudo isso é feito por gente que está preocupada em te destruir de verdade. Elas não estão a serviço de Deus ou de qualquer bem maior. Elas não creem nisso. Elas estão a serviço realmente do pai da mentira, do pai da enganação. E, assim, fica ainda mais um alerta para a gente, né? Porque tem aquela passagem nas Escrituras que diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós alcançamos, Deus nos alcançou através de seu Filho Jesus Cristo, e nós agora temos a responsabilidade muito grande, que é através do nosso testemunho, mostrar a essas pessoas, mostrar a esses jovens que estão próximos de nós, como buscar uma vida de santidade. Porque o nosso maior alvo é o céu. É viver uma vida santa aqui na Terra para alcançar o céu. E isso só é possível ter as noções corretas de trabalho, de amor, de sexualidade, principalmente, que é assim o tema mais escancarado no mundo hoje. Isso só é possível com a visão, com o apoio, com a ajuda, com o estudo e a dedicação de uma vida religiosa séria. Sério. Cristianismo, um catolicismo sério e verdadeiro. É isso aí. Agora você falou perfeito, Josué, mas agora quero ouvir você falar sobre sua conversão e tudo mais. Eu vou colocar o ponto para você seguinte, você falar como foi o processo, você enquanto jovem, né, sempre contextualizando para o nosso tema de hoje, você enquanto jovem, a literatura que você teve acesso, a literatura que te abriu, se houve, né? Tem gente também que não é com livros, às vezes com palestras, principalmente não temos como não lembrar, não recordar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muitas pessoas não foi nem por, a maior parte não foi nem por livros, mas por aulas do professor Olavo, até no próprio YouTube disponíveis. Aí você pode citar nome de livro, nome de aula, e também eu quero que você contextualize com o texto, lembrando que o texto, o artigo não é um artigo religioso. Aí você pode falar também se você aprendeu alguma lição moral, que não tenha sido especificamente religiosa, mas algo sobre trabalho, que alguém te ensinou,
um parente, muitas pessoas também têm a conversão por causa de um parente, alguém especial. Aí deixo aberto para você falar, depois vou fazer a mesma pergunta para o Pedro, faço a pergunta de novo, e por último eu falo o meu. Pode ficar à vontade. O, é, Deus tem as suas diversas formas de falar e de nos convencer da verdade, né? Cada um, como você disse, tem a sua experiência. Será por palestra, livro, um encontro intelectual, às vezes um encontro emocional, eu digo emocional e não sentimentalista, obviamente. Uma experiência de ascese mesmo, uma ascese mística, mas cada um tem a sua. A minha conversão, é impossível falar dela sem falar do Olavo indiretamente e sem falar do Fábio Salgado de Carvalho diretamente. Porque o Fábio Salgado de Carvalho é aluno do Olavo e o Fábio Salgado disse que sem o Olavo ele não seria católico, e eu digo que sem o Fábio Salgado de Carvalho eu não seria. A, a ação, né, o apostolado que o Fábio Salgado de Carvalho exerce aqui no Instagram, para mim foi o divisor de águas para que eu encontrasse a verdade, para que eu encontrasse Cristo do jeito que ele gostaria de ser adorado, de ser amado, e da forma com a qual eu poderia descobrir como me santificar, como viver uma vida verdadeiramente católica e cristã. Então, assim, a indicação do Fábio, na verdade, veio através do Ícaro de Carvalho, um perfil que nós três conhecemos, e indico para quem está aqui assistindo a gente. Lá no final de 2019. E aí, 2019 2020, não foi, Pedro? Pedro pode confirmar 2020. melhor essa questão de data. 2020. 2020, não foi? 2020. Ali em meados de 2020, na verdade, o Ícaro é um histórico corriqueiro, um daqueles 100 que ele coloca. É engraçado eu falar isso porque ainda que o discurso e a prática religiosa do Ítalo Massili, que a gente também conhece, e do Ícaro de Carvalho, estivessem presentes, eu já segui eles dois. Como eu vim de família protestante, são aí coloque-se aí 20 anos praticamente de protestantismo vivido seriamente, de estudo, de palestra. Não era protestante de BGE e peço a Deus todos os dias para que eu não me torne um católico de BGE, como é o título do aulão do Fábio, né? Tento viver cada dia para não ser. Então, o discurso do Ítalo, do Ícaro, eu via mais, e a prática religiosa dele eu via mais com reticências. Analisava com tudo que eu já sabia, como poderia dizer, dava aquele espaço, né, aquela separação, aquela divisão. Não, eles têm a fé deles, eu a minha, a gente vai vivendo, vou aprendendo com eles o que eu posso aprender sobre trabalho, sobre vida conjugal, sobre família. Mas um dia o Ícaro fala assim: se vocês quiserem saber tudo sobre catolicismo, vejam este perfil, e marcou o Fábio Salgado de Carvalho. Eu, na curiosidade, apenas para ver os argumentos do tal Fábio Salgado de Carvalho, fui lá no perfil e comecei a seguir. E o Fábio tem, assim, trocentos destaques, né? Assim, uma coisa impressionante. A produção intelectual do Fábio, ela é incansável dia após dia aqui no Instagram. Eu recomendo a todos que sigam mesmo o Fábio Salgado de Carvalho. Hoje, para mim, na minha humilde opinião, de um neófito, assim, o maior apologista católico brasileiro vivo hoje é o Fábio Salgado de Carvalho. Ele vai dizer que não, mas devido à sua humildade, mas para mim, na minha visão, ele é. Então, eu comecei a acompanhar o Fábio assim, como quem quer investigar mesmo, de verdade. Eu olhava cada um dos argumentos e aí eu ensaiava uma resposta e não conseguia, porque aquilo que ele expunha nos seus stories era tão claro, tão verdadeiro, que assim, os argumentos realmente caíam por terra. Eu ensaiava uma resposta, uma pergunta,
alguma tentativa de diminuir a importância daquele comentário, daquele estudo, daquilo que estava tendo sido exposto. Digo diminuir a importância no sentido de querer rebater, né? De querer enfrentar. E eu não conseguia, porque realmente eu sabia nada de catolicismo. Tudo que eu sabia era aquela mesma baboseira que é falado nas escolas e que a gente já é acostumado. Fora, acrescenta-se a isso, a questão de eu nunca ter conhecido ou nunca ter conhecido, ou ser extremamente desatento, um católico que fosse verdadeiramente católico. Eu vi assim, na vida das pessoas que se diziam católicas ao meu redor, aquela famosa, sou católico não praticante, sou católico de IBGE, você via claramente, e a prática religiosa era, assim, insuficiente, era extremamente rasa, supersticiosa, não dá para dizer que não era supersticiosa, e, para mim, assim, eu vivia bem, estava confortável, era ativo nos ministérios em que eu frequentava, então não tinha motivo para procurar o catolicismo. Até a chegada do Fábio. Então eu fiquei meio assim, neurótico. Todos os dias eu batia ponto na entrada e na saída dos stories do Fábio de Salgado de Carvalho. Todos os dias. Do primeiro ao último, eu assistia a todos, eu ficava na minha mente todos os dias batendo, martelando aquelas verdades, e eu falava, e você fica confuso, fica, não é possível que tudo aquilo que eu aprendi está errado, e é insuficiente, falta a verdade, e você fica naquilo. E por muito tempo eu lutei contra isso, né? Porque a princípio você não quer sair da sua zona de conforto. Você não quer mudar completamente a tua visão. E assim, quanto mais eu tentava resistir, mais as escamas caíam, mais eu era convencido. E quando eu me dei por mim, nas nossas conversas, eu e o Pedro, que a gente conversa diariamente, eu já estava tecendo argumentos, pensando catolicamente. Eu lembro, E só pode intervenção, falar, eu Pedro. lembro um dia que eu te perguntei que a gente nunca conversou muito sobre religião, embora a gente sempre conversasse diariamente, a gente nunca conversou sobre religião. Até o dia que eu cheguei e perguntei, mano, qual a sua religião? E pra você ver, a gente tinha estudado juntos desde 2018. Eu nunca tinha perguntado isso. Eu virei e perguntei, mano, qual a sua religião? Eu lembro que você respondeu, eu sou protestante, quase católico. Então, para você ter ideia, esse relato é muito verdadeiro, porque é assim, inescapável. Tudo, a todo momento, tudo que eu pensava, tudo que a gente dialogava, né, Pedro, sobre trabalho, sobre moral, sobre vida familiar, eu estava pensando catolicamente, graças àquilo que o Fábio Salgado falava nos seus stories, dia após dia. E, assim, eu fui conhecendo mais gente. O Pedro Augusto, muito importante. E aí sim eu comecei a dar mais abertura àquilo que o Ida Marcílio falava, aquilo que o Ícaro de Carvalho falava. Gente como o delegado Rafael Brodbeck, eu acredito assim, junto com o Fábio Salgado de Carvalho, esses dois são aqueles que me ajudaram bastante a entender a Igreja Católica, né? Aquilo que é preciso para poder ser um católico, principalmente eles dois que têm vocações matrimoniais. E dia após dia, nessa luta interior, né? Nesse vou não vou, porque é um processo complicado. E assim, eu agradeço muito ao Melk da Formação do Imaginário também, que foi quem nos deu assim um padre, né, a mim e a Pedro, no dia que Melk falou assim, no story dele, alguém perguntou, eu já estava com essa vontade de perguntar, mas alguém perguntou antes de mim, Melk, com as missas em Salvador, estou começando agora e quero uma missa boa para ir para entender o catolicismo, um bom padre, e o Melk falou assim, procure o Padre Gilson, vá na capela Nossa Senhora da... Vitória. Agora me fugiu até o nome da... Nossa Senhora da Vitória.
Nossa Senhora da Vitória, vá lá no Campo Grande. E aí eu, na hora, mandei para Pedro, ó, Pedro, a gente já tem a nossa. Na hora, sim, a gente já tem a nossa igreja, a gente já tem o nosso padre, a gente vai lá conhecer Padre Gilson. E para mim foi mais demorado, né? Justamente por causa desse meu passado. Eu não poderia. Tem toda uma questão familiar, obviamente, que eu não posso entrar em detalhes agora, mas lá no futuro, com certeza, falarei em algum momento para contextualizar, mas que, assim, Pedro já pôde ir, né? Que Pedro, e aqui eu quero deixar logo o espaço para ele contar a conversão dele e depois a gente volta para fazer um apanhado, vai Pedro, a partir daqui. Foi. Pedro, só um detalhe aqui, eu vou passar para você agora. A essa altura que Josué viu essa story do Melquisedeque Ferreira dos Santos, da formação do Imaginário, que é um grande responsável pela minha conversão também, vou falar na minha hora. A essa altura eu já estava na capela, já tinha conhecido o Padre Gilson, salvo engano, já tinha me batizado. E aí eu lembro que eu comentei com o Major Natan. Major, eu não lembro qual foi o contexto da conversa, mas sobre a catequese, eu disse, vamos nos preparar porque vai chegar mais gente. Quando eu vi o Sim. story do Melk, eu disse, vai chegar mais gente. E é dito certo, chegou você, chegou o Pedro já tinha iniciação cristã, estava só voltando, e tá chegando mais gente agora. Um casal veio falar comigo hoje, muitas pessoas, enfim, é uma coisa muito boa que está acontecendo no nosso país, no atual momento. Vou falar mais na hora que eu for falar sobre a minha conversão. Pode falar, Pedro, por favor. Só para fazer um link com o texto, essa visão que o Carlos tem, né? Carlos é o nome dele, Isso. do artigo, ele tem, Carlos a gente Alberto. pode ver na realidade. Como você acabou de falar, tem chegando mais gente, né? E essa visão, se a gente for fazer um recorte cronológico, ela vai de encontro ao que o professor Lavery fala naquele texto Imbecil Juvenil, que ele fala que o jovem, ele busca ser contra os pais porque os pais amam eles, ele busca a aceitação de um grupo que não os ama de verdade. E o Carlos, ele vem com a visão contrária, e você vê que já são mais de 20 anos que o professor escreveu, e já são, não sei, acho mais de 40 anos, desde a época que ele percebeu esse fato, porque ele faz, na verdade, um relato da juventude dele. Então, você vê como a gente vem mudando aos poucos. Sobre a minha conversão, é, acontece mais ou menos na mesma época que Josué, no mesmo contexto. Eu lembro basicamente porque eu comecei. Eu estava estagiando no final de 2019 e eu comecei a querer aprender sobre investimentos. Veio a pandemia e ali eu falei, poxa, agora é época que eu tenho para estudar mais. E aí eu já conversava com o Josué, veio um desafio de 21 dias de uma influência e a gente acompanhou. Acabou que nesse desafio eu conheci o Ícaro de Carvalho e aí a gente começou a acompanhar ele, porque era um negócio assim que era muito bom você acompanhar, justamente por isso, porque a gente aprendia sobre trabalho, sobre visão de longo prazo, sobre mentalidade. E chegou num momento que ele marcou o Ítalo Marcílio. E aqui vem um grande diferencial meu e do Josué. O Josué, você buscar as referências dele, são referências muito mais doutrinárias, que falam muito mais sobre doutrina do que as minhas. Josué cita o Fábio e o delegado Rafael. São duas pessoas que, se você entrar no perfil deles, você vai ver eles falando muito mais de doutrina. Eu acredito que eles têm influenciado muito mais Josué, porque Josué ele já vinha de uma vida religiosa constante. Eu não. Eu não tinha essa vida religiosa constante. Então, minhas grandes referências que me ajudaram bastante foram o Ítalo e o Ícaro, pelo modo de vida deles. Eu olhava assim, olhava para o modo de vida deles e pensava, caramba, é assim que um católico vive? Porque na minha mente eu não tinha uma referência do que era um católico de verdade, como o Josué também falou. Eu olhava para eles e falava, caramba, é assim que um católico de verdade vive? Eu acho que é interessante. E eu comecei, passaram-se meses, alguns meses, e eu já era batizado, já tinha feito a primeira comunhão. E aí eu resolvi me confessar e voltei para a igreja. Não tem... É bem simples.
não teve essa questão igual do Josué, que a gente era protestante, ele praticava realmente, a gente conhecia de onde, e eu via lá na escola, ele praticava. A mim não, então foi bem simples. Não teve muita, não teve muita, não teve um argumento doutrinário, foram exemplos de vida. E para complementar um pouco também o que o Josué disse, para fazer também um raciocínio com isso que eu falei dos exemplos de vida, eu penso que a gente vive na melhor época para ser vivo, na verdade. Eu penso que a gente está na melhor época para ser vivo. Porque imagine antes de Cristo. O pessoal não conhecia, o pessoal não tinha um caminho a seguir. Pense nos 100 primeiros anos depois da morte de Cristo. Você era caçado por ser cristão. Hoje a gente não é caçado por ser cristão, a gente já tem 12 mil anos de tradição, a gente já tem inúmeros santos que a gente pode seguir como exemplo. A gente tem pessoas, graças a Deus, no Instagram hoje que buscam dar o exemplo. Então a gente vive na melhor época para ser vivo. Porque aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente, sim, particularmente no Brasil, nós não somos caçados, né? Que lá sim, fora o bicho ainda pega. Sobre isso, é aquilo que a gente falou, né? Das diferentes formas que Deus usa para nos aproximar dele. A minha, como o Pedro disse, é uma questão mais doutrinária, pelo aquilo que eu já conhecia. Então, o Fábio Salgado e o doutor Rafael foram, assim, importantíssimos. Pessoas que me ajudaram bastante, né? Me fizeram ver a verdade. E a dele, as mais referências, Ítalo Marcilli e Ícaro de Carvalho. E essa questão de vivermos o melhor mundo possível, né? Que é até uma live que o Fábio Salgado de Carvalho tem, que está disponível lá no Telegram dele, que eu aconselho muito que as pessoas que estão aqui assistam, vão lá no Telegram do Fábio e assistam, principalmente para entender esse outro lado, Felipe, que o autor traz, né? Que a mídia só coloca a maldade que existe no mundo, só coloca as misérias, as mazelas e as pessoas se destruindo. E muitas pessoas perdem a fé justamente por causa disso. Ficam se perguntando por que Deus, que dizemos ser bom, permite que tantas dessas coisas aconteçam. E é assim um argumento que as pessoas têm, colocam em seu coração e não conseguem quebrar esta barreira, dar esse salto de fé, né? Olhar a verdade. Que Deus faz as coisas de uma forma infinitamente superior à que nós podemos conceber. E, assim, assistam esta live que está lá no Telegram do Fábio Salgado de Carvalho e vocês estarão munidos contra este argumento, podendo dar respostas. E para quem tem no seu coração esse tipo de pensamento, muitas vezes, você vai entender como é que Deus age para que possamos viver no melhor mundo possível. Perfeito. E o Pedro gostaria de complementar algo mais? Pode falar. Fale. Falando agora só do texto mesmo, se você olhar até os próprios que não são católicos, os próprios jovens não católicos, já é uma tendência a eles fazerem o que o texto fala. O texto ele fala que temos dois lados da juventude, um noticiado pela mídia, que é um lado muito ideológico, com doenças, desempregos, drogas. E o outro lado, que o próprio autor chama, que seria a boa juventude, são pessoas que estão trocando relacionamentos descartáveis por responsabilidades, estão trocando ideologia por profissionalismo. A gente vê bastante isso no dia a dia. Nós somos jovens, então nós não conversamos somente entre nós três, nós não conversamos somente sobre religião. Nós temos outros amigos, nem todos são católicos. E os próprios não católicos, a gente consegue perceber que, não, o pessoal ele tende a pensar, não é assim, não é, isso é muito fraco, não vai me levar para lugar nenhum isso aqui. E aí eu lembro do caso do Jordan Peterson, que eu estava vendo um vídeo que eu até mandei para o Josué. Jordan Peterson, quando ele começou a vida pública, eu acho que ele era ateu. Era ateu. E aí, há uns 10 meses atrás, ele abriu uma live falando sobre Cristo. Então, se você pensar que os desejos humanos são iguais, são parecidos entre os homens, são universais,
é uma tendência que vai acontecer daqui a... Não vai ser amanhã, mas daqui a 10 anos, mediante oração, mediante oração nossa, né? Não deles. Que não dá pra gente também cobrar deles, sendo que eles não estão imersos na cosmovisão que nós temos. Mediante Aí nossa oração. é o começo do catecismo, né? Nos diz que Cristo, ele já nos atrai para ele, até os que não conhecem. Isso é verdade. Isso. E aí eu creio que daqui a uns 10 anos, o preparo que nós temos hoje vão auxiliar os nossos amigos de hoje. Vão auxiliar os nossos amigos de 20 anos hoje. Porque eu também não vejo que... Eu acho que nós não estamos prontos para falar sobre doutrina, porque nós somos novos, nós somos, querendo ou não, neófitos. 2 anos é muito pouco. Mas daqui a 10, a gente com um grande domínio, é uma responsabilidade nossa, inclusive. Sim. Com certeza vamos auxiliar. Porque, como eu falei... Não, pode concluir. Como eu falei, se nós acreditamos que os desejos humanos eles são universais, o que aconteceu com o Jordan Peterson vai acontecer com outras pessoas e pessoas próximas a gente. A nossa questão, né, já que nós não temos o conhecimento, a se dizer, o intelectual para tanto, o que nós devemos fazer é agir. Suas nossas atitudes falarão muito mais. É aquilo que o santo já disse, né? Pregue, se necessário, por palavras. Por palavras, isso. Perfeito. Se necessário, por palavras. Perfeito. A nossa atitude, nosso movimento de mudança interior, transformado, né, em atos exteriores, farão com que as pessoas busquem, procurem, anseiem, né? Elas já anseiam por isso, já buscam em outros lugares por isso. A gente vê... eu repito, a gente vê nas redes sociais um grande apelo, uma grande necessidade, uma grande sede que os jovens têm hoje de tudo aquilo que eles acreditam estar distantes, que eles acreditam precisar assim, das suas próprias forças, mas se você abrir o catecismo, se você abrir e ler a vida dos grandes santos, se você seguir as orientações que a Santa Igreja nos coloca, você vai ver que os problemas da juventude, todos esses anseios, eles serão saciados, né? Eles serão, assim, afagados. Perfeito. Agora, Felipe, com a palavra. Pronto, deixa eu só pegar uma coisa que tá me escapando. Só um instante. É um livro que está aqui na minha mão. Eita, perdi o capítulo. Achei. É muito bom isso que vocês disseram. E antes de eu passar propriamente para o meu testemunho, eu estava me lembrando sobre essa questão dos jovens, alguns não tão jovens mais, mas que ainda estão no caminho da degeneração, etc. Tem uma pessoa famosa, que é uma mulher, bem jovem, né? E eu não vou dizer o nome porque eu não gosto de fazer isso, mas uma pessoa famosa. Eu poderia até dizer o nome porque é uma pessoa famosa mesmo, tá as coisas relativas à vida dela tá em domínio público. Mas não é uma coisa muito legal. Agora, essa pessoa, essa moça, ela chegou num ponto tal, assim, de toda sorte de degeneração, muito provavelmente, eu não ando pesquisando, mas muito provavelmente drogas, sexualidade, assim, chegou num ponto tal que ela, nas suas próprias redes sociais, ela diz, de maneira especial no Twitter, que o Twitter acho que é a rede social pior que tem, né? Essas coisas, a gente vê cada barbaridade. Ela diz, as coisas estão perdendo a graça. É o que ela diz. Né? As coisas estão... Rapaz, não tem nada mais tem gosto, nada mais tem sabor. Aí nos comentários tem algumas amigas, outros seguidores falando, vê aí com o tratamento com o seu psicólogo, se não está na hora de mudar, alguma coisa assim falou. O remédio, amiga, que você não está tomando, não sei o que. Quer dizer, é essa situação. Chegou a um ponto tal, isso é o que a mídia foca, o enfoque é esse. E o texto aqui está trazendo o contraponto. Mas eu contextualizo com essa coisa ruim para entendermos o contraponto.
A menina disse, eu estou cansada, eu não estou sentindo mais o gosto do prazer da droga, prazer sexual, etc. Eu não estou sentindo mais o gosto. Chega uma hora que não tem mais gosto mesmo. É o que alguns chamam de disrupção, né? Disrupção, acho que é esse o nome. Fugir do padrão, fugir, como o texto diz aqui, os pais caretas, né? Isso está acabando. Os pais caretas têm uma estabilidade emocional de todo dia sair para trabalhar, pagar boleto, fazer sempre a mesma coisa, e quando nada, ir na igreja fazer uma oração, ainda que a religiosidade seja fraca, não sei, os pais estão melhores que os filhos, né? Remédio de ansiedade, de depressão, etc. Tudo isso. Agora, a minha conversão, eu separei até aqui um livro que o Major Natan me mandou, um link com as 15 primeiras páginas, que é do cadê o nome? Eu sei que o sobrenome é Fernandes. Aqui, Daniel Fernandes. Não é esse livro que tem a ver com a minha conversão, mas tem uma frase que eu acho que contextualiza demais. Que para a Igreja Católica, as pessoas podem entrar por diversas portas. Alguns entram pela porta da beleza, outros pela porta da razão, outros indicados também pelo amor, né? Acho que tem a ver um pouco com o meu caso também, que eu conheci uma pessoa que era católica, então tem várias portas. Agora, dizer assim, literalmente, qual é a minha porta, a porta que eu entrei, até hoje eu não consegui definir uma, mas assim, o mais próximo que eu posso dizer, acho que foi pela porta da carência. A verdade é essa, eu entrei na igreja pela porta da carência, porque eu ficava, rapaz, 17, 18 anos, 19, tem alguma coisa faltando em mim, eu não sei o que é, eu quero muitas coisas, mas ao mesmo tempo, por que querer tantas coisas? Isso não satisfaz. Nunca usei drogas, nada disso, não estou falando disso, sempre fui direito nesse ponto. Mas na vida mesmo, de conhecimentos, de experiências, eu estava querendo entender as coisas e parecia que sempre ficava faltando alguma coisa. Sempre. Aí a conversão veio junto com o entendimento de que, na verdade, sempre vai faltar alguma coisa, só na eternidade que nós seremos preenchidos. Mas aí a minha conversão, professor Olavo de Carvalho, com toda certeza, conheci o conteúdo dele em eu não vou dizer assim, conflito diretamente, mas em algumas intrigas que aconteciam no colégio, ensino médio. O professor Olavo de Carvalho foi despertando essas coisas, e aí eu nunca fui um rival dos pensamentos do professor Olavo de Carvalho, mas eu tinha um pensamento muito, não sei se é populista, de achar que certas coisas eram preconceitos, essas coisas também, né? E aí um colega de sala, ele, desdenhando, citou Olavo de Carvalho, mandou um vídeo uma vez, eu assisti, não entendi muito bem, até que, esse eu já posso chamar de amigo, foi Franklin, que vocês conhecem, frequenta a capela. Franklin me apareceu com esse livro aqui e disse, Felipe, leia, que é muito bom, isso aqui é ótimo, é maravilha. Aí eu comecei a ler esse, depois fui para um livro de literatura, que era o 1984, do George Orwell, outro contexto que o colega lá estava lendo, que eu também bati a cabeça, não consegui entender. Comecei com esses livros, não entendi muito bem. Depois, o que me direcionou mesmo, que deu envergadura àquilo que eu estava conhecendo, que eu estava vendo, não só como o texto diz, esse artigo desse jornalista não é um artigo religioso, mas é um artigo antropológico, posso assim dizer, sobre a pessoa do jovem, sobre as pessoas. Eu fui tendo alguns conhecimentos de algumas coisas, como é que funcionava pobreza, essas coisas, o que é que significa, né? No fim das contas, os problemas que estão por aí, que todo mundo quer entender tudo, né? Que no fim das contas isso tem muito a ver com o lado espiritual, até mesmo, por incrível que pareça, relacionando até o tema financeiro, o tema do dinheiro, né? O entendimento sobre quem segue o Ícaro de Carvalho sabe o que é. Até o grande problema, né, para a maioria dos cristãos ainda hoje, dois tabus, dois problemas enormes, o sexo e o dinheiro, que na verdade não são coisas ruins de maneira nenhuma, mas são a forma como se entende, a forma como se conversa
e a forma como é ensinado sobre essas duas coisas que são importantíssimas. E aí eu fui captando muitas dessas informações e aquilo ia me fazendo compreender as coisas e fazia sentido para mim. Mas, como se diz, né, uma conversão intelectual, por isso que eu não disse que eu entrei pela janela do intelecto, uma conversão intelectual, na verdade, ela não é uma conversão de fato ainda. Muitos dos que se convertem à fé católica, de verdade, né, de vivência sacramental e à missa, é por influência de amigos, como foi o caso de Josué e Pedro, né? De alguma forma foi isso também, né? Vocês podem confirmar, né? Vocês, um chamando o outro e tal. O Melquisedeque, da página Formação do Imaginário, que fez a indicação do Padre Gilson, e aí eu passo agora para esse ponto, Melquisedeque, eu conversava ali, até hoje converso no Instagram com ele diretamente, né? Não é assim de curso, nada, diretamente mesmo. E eu perguntava algumas coisas, ele que ele era professor também, perguntava algumas coisas sobre diversos temas, e aí eu, no início, me ligava muito nessas questões de política, fui deixando de lado e comecei a me interessar mais pela parte da religião. E aí fui caminhando para isso, para esse ponto, para esse interesse, na verdade, maior na religião. E aí foi só uma questão de tempo mesmo. Uma questão, um vídeo também, uma aula, na verdade, uma aula não, um debate que me chamou a atenção foi envolvendo o jornalista Bernardo Kister, o professor Olavo de Carvalho e um protestante famoso aqui no Brasil, que é o famoso, assim, na internet, que é o... Como é o nome dele, Josué? Você conhece? O Iago? Conheço a Iago. E aí, uma controvérsia, umas coisas até bem engraçadas nesse debate, e aí eu fui vendo como que era aquilo ali, como que era mesmo a diferença. E duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, nesse debate. O Iago, esse protestante, ele realmente não estava com a compreensão correta do adversário dele no debate, que era o adversário católico, o Bernardo, o professor Olavo, e não estava com a compreensão do que era a Santíssima Eucaristia para o católico. E uma coisa que me marcou até hoje. O Iago, o protestante, ele havia dito em algum momento da conversa, porque a Eucaristia representa Cristo para os católicos e pererê parará. E aí o Bernardo repreendeu assim de maneira enérgica. Rapaz, como é que você diz isso? Você está falando uma coisa que você não sabe. Você está combatendo aqui, né, tendo um debate, não um debate tranquilo, mas um debate, e você está falando, você está supondo uma premissa errada do seu oponente. Os católicos nunca disseram, nunca tiveram a Santíssima Eucaristia como representação de Cristo. A Santíssima Eucaristia é o próprio Cristo. Aí aquilo foi uma virada de chave na minha cabeça. Eu estava já com uma atenção especial. Opa, a fé católica não é qualquer coisa. Não é essas coisas que eu vejo aqui, televisão, TV Globo, e nem a coisinha simples e sem muita profundidade, muita explicação que eu vi por aí. A fé católica tem envergadura intelectual, tem conteúdo, tem pessoas que defenderam ao longo da história, tem uma história, foi a primeira igreja, também tem isso. É uma coisa muito simples, né? Entender que a igreja católica veio primeiro do que o protestantismo. Isso, por si só, já é uma coisa que você vai dar prioridade ao novo, dividido a uma parte, a um pedaço, a uma fatia do bolo ou ao bolo inteiro. Isso por si só, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A Igreja Católica veio primeiro. E aí pensando, e aí mais essa virada de chave, quer dizer, para o católico que é verdadeiramente católico, tem consciência do que está fazendo, um pedaço de pão é o próprio Deus. Aquilo não saiu da minha cabeça. Porque aqui perto de casa tem uma paróquia. Perto de casa, não, um pouquinho mais distante a paróquia e uma comunidade menor perto da minha casa. Não são nem 3 quilômetros daqui. E o rapaz quer dizer que 24 horas por dia está lá no sacrário, a menos de 3 quilômetros da minha casa, o próprio Deus. Eu sei que Deus está aqui também comigo, né? Porque ele é onipresente e eu sou cristão e até se eu fosse pagão, Deus ama as suas criaturas, ele está conosco, mas assim,
fisicamente, de maneira especial, de maneira diferente de como é como conosco aqui, ele está fisicamente, verdadeiramente presente num pedaço de pão. Ele se torna um pedaço de pão, se torna o Santíssimo Sacramento. Aquilo foi uma coisa assim, não é qualquer coisa, né? Foi o que eu pensei logo. E para completar a história da minha conversão, que eu vou falar com mais textos do professor Olavo e contextualizar mais com o professor Olavo de maneira mais particular. Quando tiver a missa de 30 dias dele lá na capela, eu vou fazer o meu testemunho público lá, vai ficar gravado também no oratório. Aí, para não dar muito spoiler do que eu vou falar lá, eu vou fazer só em parte aqui. Mas a última coisa envolvendo o professor Melquisedeque. Uma coisa assim que completa esse negócio da Santíssima Eucaristia ser o próprio Deus. O Melk fala o seguinte: a realidade é católica. Isso converte as pessoas. Na minha limitação aqui, eu humildemente falando, eu acho que isso devia ser repetido mais vezes para as pessoas. A realidade é católica. E eu não sei porque os católicos não falam isso, se é medo ou receio de não querer incomodar quem discorda, mas é realmente isso. A forma como o mundo gira em torno de acontecimentos ruins e bons. O que é um assassinato, por exemplo, em essência, por si só, o que é um assassinato? É uma coisa intrinsecamente má em comparação com o quê? De qual ponto de vista? Do meu ponto de vista, da minha opinião, ou é porque é, né? Que é a moral. Uma coisa boa é uma coisa boa por quê? E uma coisa ruim é uma coisa ruim por quê? A realidade é católica. Essa resposta é uma daquelas que nos deixam envergonhados por nunca ter tido palavras para dizer uma coisa que a gente, vira e mexe, a gente termina concordando, termina entendendo, mas não tem as palavras. E são palavras tão simples, né? Uma frase: a realidade é católica. Essa frase eu acho que marca a minha conversão. E agora, para finalizarmos a live, né? Depois eu vou passar para vocês falarem as últimas palavras, não da vida, mas dessa live só, as últimas palavras. Para contextualizar, a realidade é católica. Esse pedaço aqui de fé versus ideologia dentro do tópico, dentro do capítulo sobre religião, do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo. O capítulo que ele fala sobre religião é um artigo de jornal que o professor Olavo escreveu para o Globo dia 14 de junho de 2001. Não, 14 de julho de 2001, o ano que eu nasci. 2001, o professor Olavo está falando isso aqui. O nome do artigo é O Testemunho Proibido. E eu vou ler só 2 parágrafos. E olhem como isso daqui, em outras palavras, é dizer que a realidade é católica, e é mesmo. E nós podemos ver todos os dias. Olha só que coisa belíssima que o professor Olavo fala. E ele fala isso para depois rebater um ponto assim sobre a intelectualidade de certas pessoas de esquerda, de um certo debate político, mas isso nem importa. Eu só pego uma coisa linda que ele fala sobre a fé. Vejam só. O professor Olavo diz: um dos trechos que mais me impressionam no Evangelho é aquele em que Jesus, sob acusação de difundir ensinamentos suspeitos, apela ao testemunho do público. Tenho falado francamente ao mundo, afirma nosso Senhor Jesus, e nada disse em oculto. Tenho falado francamente ao mundo e nada disse em oculto, Jesus diz. Pergunta-o aos que me ouviram. Pergunta aos que me ouviram, nosso Senhor Jesus disse. Um dos guardas, então, lhe dá uma bofetada. E Jesus lhe responde: se eu disse mal, prova-o. Se disse bem, por que me feres? Essa passagem do Evangelho de João 18, 19, 23. E aí o professor Olavo segue. Quando Northrop Fryer demonstrou em The Great Code, não sei se eu pronunciei certo, demonstrou que, em última instância, todos os enredos da literatura de ficção estão prefigurados nos livros sacros,
na Bíblia, ele se esqueceu de dizer que todos os acontecimentos das nossas vidas estão prefigurados na literatura de ficção. Outra coisa que impactou muito na minha conversão, a literatura como espelho da minha própria alma, espelho das almas também ao meu redor, do mundo. Que é a ficção, afinal, senão o conjunto dos esquemas imaginários das vidas possíveis? Pelo menos assim o entendia Aristóteles, mestre de Fraia, que disse isso, né? E que é o conjunto das vidas possíveis, senão a sinfonia dos ecos terrenos da vida divina, a reverberação do eterno no tempo, a reverberação de Deus no tempo, no mundo. Nossas biografias são as cópias de uma cópia. Nossas histórias são a cópia da Bíblia. Por trás delas, uma única história se passou, a da vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas são só cópias dessa mesma história. Nos momentos que nós sofremos, nos momentos que nós erramos e nos momentos que nós acertamos também. É tudo fruto, tudo derivado da mesma história. Aí com isso, né, eu encerro. E isso aqui marca demais. E sobre o nosso texto, o texto que nós tomamos para a live de hoje, o que está acontecendo com os nossos jovens. Tem muitos jovens que também já me disseram, alguns amigos, que não se converteram diretamente por causa do professor Olavo de Carvalho, mas, sem dúvida alguma, a situação que estamos vivendo agora, né, de a gente abrir um Instagram e ter stories lá, que antes era só promiscuidade, besteira, perda de tempo, agora tem coisa de religião, né, tem uma catequese digital. Esse momento bom que o Brasil está vivendo, e dizem as boas línguas que o Brasil está vivendo uma coisa que não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Que o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa notória que está acontecendo aqui e em mais nenhum lugar do mundo, a não ser que que assistam daqui, os professores daqui. Isso, sem dúvida alguma, mesmo as pessoas que não se converteram diretamente por causa do professor Olavo, por causa do padre Paulo Ricardo também, que é aluno do professor Olavo e é outro também grande apóstolo da internet, sem dúvida alguma, as pessoas estão se convertendo por causa desse momento propício que estamos vivendo hoje. É uma coisa muito bonita mesmo. E eu já falei demais, eu encerro por aqui. Eu quero fazer duas coisas. Primeiro, dizer que vamos marcar depois outra live dessas. Eu tenho vontade de chamar o professor Adriano Ferreira Leite para falar sobre esse mesmo texto e dar a perspectiva dele sobre o mercado editorial, né, que acho que ele entende um pouco também, de repente até o professor João. E a segunda coisa é pedir que vocês se despeçam e digam um recado, né, de tudo isso que falamos aqui para os jovens que se convertam, né? Podem falar livremente. Estamos finalizando já. Josué primeiro. Eu, assim, acho muito difícil, né, ter o que dizer do que eu estou vivendo. Você fala, diga uma frase aos jovens e eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser Nelson Rodrigues, vocês me desculpem. Mas eu não consigo pensar em outra pessoa a ser Nelson Rodrigues, que é o que assim, a frase máxima que eu trago para minha juventude, e de maneira nenhuma eu interpreto ela de forma rasa, mas Nelson diz: envelheçam, envelheçam rapidamente. E envelhecer pressupõe, com certeza, buscar maturidade, e a maturidade quanto ao trabalho, quanto à vida religiosa, quanto à vida familiar, quanto ao dinheiro e qualquer outra, e todas as outras áreas da vida, né? Então, se vocês vão me desculpar se vocês esperavam aqui um grande conselho, o conselho, para mim, é grande, mas é simples, né? Envelheçam, envelheçam rapidamente.
É válido esse conselho, viu? Eu gosto desse conselho aí. Pedro, pode falar. Então, só para acrescentar mais uma coisa, Josué, então, amadurecer também é quanto se orientar, saber se orientar no mundo por ideias concretas, não por sentimentos, não por emoções. Isso não é um amadurecimento, isso é próprio da criança, né? Então, se orientar, já pegando o gancho de Josué, estudar vai ajudar a se orientar no mundo muito bem. Porque você vai conseguir se orientar por conceitos e não por sentimentos. Mas uma coisa que você falou, Felipe, eu achei interessante, porque é uma coisa que eu penso bastante. Você falou, por que não o catolicismo? Por que seguir o protestantismo, que foi referência do catolicismo? É o que eu penso. Se você pegar todas as principais religiões que temos no Brasil, eu vou citar três: as religiões protestantes, o espiritismo e a Umbanda, todas as três derivaram do catolicismo. Por que não ir à fonte? E também Porque não ia. já acaba sendo como o meu conselho, por que não ir à fonte? Se o protestantismo ele teve referência do catolicismo, se o espiritismo tem um evangelho interpretado, se tem um evangelho interpretado à luz do se tem um livro interpretado à luz do evangelho, o espiritismo, se as imagens estão, se os orixás da Umbanda são alusões feitas a santos católicos, por que não ir à fonte? É isso, O é então, verdade. conselho de Pedro é largue de ser herege, né? Não, o conselho de Pedro é verdadeiro. Ir à fonte. Sim, sim. E Vá. agora o meu, né? Mas como o Josué falou, outro ponto válido de se destacar: o jovem não encarando mais a velhice como uma coisa horrível, um pesadelo. A velhice, na verdade, velhice como um sinal de maturidade, entendeu? Como sinal de uma coisa que deve chegar e deve ser boa à medida da providência divina. E como um sinal de maturidade mesmo. Um ponto interessantíssimo a se destacar. Então, somado a esse conselho, ao conselho de Pedro, de ir à fonte, eu acho que eu dou o mesmo conselho, a mesma coisa, unindo os dois. Eu só me lembro de Hugo de São Vítor, né? Um grande pedagogo da nossa história, que diz: não tomem como vil nenhum conhecimento. Não, claro que se você souber que o negócio é de uma seita, de uma coisa que vai te hipnotizar, uma coisa realmente do mal, ninguém aqui vai se envolver com satanismo, né? De propósito. Assim. Não é isso. Mas é verdade. Essas coisas perigosas, não. Mas conhecimento, assim, até se for um autor que você não concorde, você vá com o coração aberto com o que o professor Lavo falou a vida dele inteira, a vida pública dele inteira, buscar a verdade. Então, não tomar como vil nenhum conhecimento como forma de humildade, de ir, de repente, alguém que assista a nossa live aqui é protestante ou não tem religião, está escolhendo. Já conversei com algumas pessoas que estão querendo se abrir para a religião e não sabe qual ainda, quer estudar o catolicismo e as outras também. Então, não tomar como vil nenhum conhecimento. E isso, a gente, nós como católicos, não devemos nem ter medo de falar isso, porque a Igreja Católica é uma fonte imensa para estudar religião de maneira séria. Até história. Tem que se debruçar mesmo sobre o negócio. Até a pessoa que queira levar o seu protestantismo lá a sério tem que ver o que a Igreja Católica produziu. Então, o nosso conselho aqui para finalizar é esse: humildade, coragem também, e se debruçar sobre os estudos de maneira madura, de maneira correta e de maneira amorosa também. Amor à verdade. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado de coração a participação de Josué e Pedro. Vamos repetir a dose mais vezes, com fé em Deus. Vamos fazer mais vezes essa live. E muito obrigado mesmo a todos que assistiram também. Fiquem com Deus e até amanhã. Salve Maria. Tchau, tchau, pessoal.